Tá. Então, o eletrocardiograma, vamos ver. Primeiro, número 1. As bases do registro da diferença de potencial elétrico e miócito. Notem, é a diferença de potencial elétrico, diferença de carga e miócito. É uma medida extracelular, não dentro da célula, é fora da célula, do coração como um todo. As derivações de Einthoven, que foi o sujeito que deu as bases fisiológicas da eletrocardiografia. Depois, 3, o registro eletrocardiográfico. As chamadas derivações unipolares ou aumentadas. O desenho básico do eletrocardiograma, ECG. As derivações pré-cordiais são eletrodos colocados na caixa torácica, na região próxima ao coração, e as características do eletrocardiograma das espécies animais, tá? De uma maneira geral. Bom, então vamos ver o seguinte. Esse livro aqui, Eletrocardiograma, do Michael Thaler, dá as bases da eletrocardiografia. É um livro extremamente prático, é bem simples, de fácil entendimento, não complica a vida da gente, sim, mas é baseado em eletrocardiografia humana, mas a base é a mesma. Tanto é que assim, ó, o primeiro eletrocardiograma feito foi feito em RAM. Foi feito em RAMzinha. O Einthoven é holandês, não é parecido do Beethoven. Beethoven era alemão, Einthoven é holandês. Extremamente inteligente, ele gostava muito de física. Primeiro foi feito em RAMzinha, e de RAM passou para bicho e gente. Tá? Então, esse livro eletrocardiograma tem muitos volumes, vários exemplares, vamos dizer, na biblioteca do ICBS. Sim? Muito bom de ver. E vocês têm, depois vai aparecer aí na bibliografia, um de pequenos animais. Eletrocardiografia e pequenos animais só tem um exemplar na biblioteca da veterinária. Sim? Pode comprar fora quem estiver interessado. Bom, então assim, quais são as bases do registro pessoal, a diferença do potencial elétrico e miócito cardíaco? Sim? Então assim, vamos começar devagarinho. Da esquerda em cima, em A, vocês têm ali uma célula, um miócito cardíaco, miócito, né? Célula muscular cardíaca, uma só, tá? Aquele raizinho mostra, então assim, a célula em repouso, o que acontece? A carga interna é negativa, como toda célula tem potencial em repouso negativo, né? No caso do coração, entre menos 85, menos 90. Sim? Se internamente a carga é negativa, externamente ela é positiva. Sim? Bem à direita dessa figura, esse retângulo de letra A, bem à esquerda em cima, à direita dessa figura tem uma ordenada, uma linha horizontal, em que em cima eu tenho mais, no meio seria a linha zero e embaixo o negativo. Em um gráfico, tá? Bom, então assim, note que em si, como o eletrocardiograma mede externamente a célula, é externo, notem, eu tenho todas as cargas positivas. Eu não tenho diferença de potencial. Todas são iguais, todas são positivas. Então ali, aquele tracinho horizontal, nessa barra, tracinho horizontal, vão aparecer aqui para vocês, né? O tracinho horizontal é a linha zero. Não tem diferença, não tem diferença de carga, tá? Bom, aí aquele raiozinho bem à esquerda mostra o início de um potencial. Há um estímulo mecânico, ou no caso elétrico, sim, e que vai abrir canais de sódio. O que vai acontecer? Em B, começa a entrar sódio, abre canais de sódio, e naquela região, entrando sódio, a carga fica positiva, internamente. E externamente, fora da célula, negativa. Então, opa, aí já tem diferença de potencial. As cargas já não são iguais. Eu tenho uma negativa e 5 positivas, da esquerda para a direita. Notem que agora, então, como houve a onda de despolarização vai do negativo para o positivo, a tendência é subir, vai em direção, naquele gráfico à esquerda da figura B, à direita da figura B, vai subir de 0 para o positivo, porque vai do negativo para o positivo externamente. Sim? Bom, essa entrada de sódio faz com que outros canais na lateralidade, sim, comecem a abrir. Então, eu vou ter uma onda de despolarização de B, da extremidade de B para a extremidade do gráfico. Uma onda de despolarização. Então, começa a entrar sódio ao longo desse miócito, é um efeito temporal, começo, meio e fim. Começa a entrar sódio, sim? E nesse externamente eu vou ter 3 cargas negativas, porque dentro está positiva, metade da célula, e a outra metade ainda não está despolarizada, ainda está em repouso. A onda de despolarização não atingiu toda a célula. Então, aqui eu tenho a maior diferença de carga. A maior diferença de carga. Eu tenho 3 negativas e 3 positivas. Atinge o pico da curva. Atinge o pico da curva. Tá?
o que, que vai acontecer? Essa diferença de carga começa agora a diminuir, passando a onda de despolarização. Em D, toda a célula está despolarizada, ou seja, toda internamente ela está positiva, vai a mais 20 no músculo cardíaco, neurônio e músculo esquelético é mais 40, neurônio e músculo esquelético é mais 40, músculo cardíaco é mais 20, não sobe disso, mais 20, mas externamente toda ela é negativa. Tem diferença de potencial de carga? Todas são iguais. Nesse caso, todas são negativas. Não tem diferença de carga. Eletrocardiograma mede a diferença de potencial, diferença de carga. Volta para a linha zero, porque não tem diferença de carga. Tá? Então, essa onda ascendente é uma onda de despolarização. Sim? Então, começa onde houve estímulo, a carga negativa externa, porque entrou sódio dentro, né? Externamente ela fica negativa, enquanto a outra região ainda está em repouso. Estando em repouso, toda ela é negativa interna e, por convenção, externamente ela é positiva. Até aqui está bem? Bom, então isso é uma onda de despolarização. Tudo que despolariza tem que se repolarizar. E aonde começa essa repolarização? Começa lá na origem, lá na extremidade esquerda da figura. Então, você tem agora assim, em E, você tem a célula despolarizada, é a mesma figura de D, célula despolarizada, tá? Notem que depois daquela curva ascendente vermelha, eu tenho uma linha reta. Por que linha reta horizontal, linha preta, no zero? Porque não tem diferença de carga, ela está completamente despolarizada. Como é um fenômeno temporal, começo, meio e fim, agora vai se repolarizar. Aonde vai se repolarizar? Se repolariza na extremidade da letra E, onde começou o estímulo. Sim? Então, o que acontece na repolarização? Essa carga positiva tem que sair. Então, através da abertura de canais de potássio, voltagem dependente ou dependente de voltagem, e a bomba de sódio e potássio, né? Sai a carga positiva através do potássio, sim? E a célula volta a se repolarizar. Aonde? Na origem do estímulo inicial. Então, naquela extremidade, começa a despolarizar. Notem que agora vai da extremidade da letra F para o gráfico. Então, a onda de repolarização é do positivo para o negativo. Do positivo para o negativo. A diferença de potencial. Então, eu tenho agora uma curva descendente em direção a negativo. Negativo aonde? Em relação à carga externa. Negativo. Bom, essa onda de repolarização, em que ela está perdendo essas cargas positivas para fora da célula, está perdendo essa carga positiva para fora da célula, está saindo potássio, sim? E através da bomba retira esse sódio que entrou, sim? Potássio. Então, na extremidade da esquerda, na coluna da direita, na extremidade da esquerda, está saindo as cargas positivas, através do íon potássio. Muito bem. Em G, eu tenho a maior diferença de potencial, eu tenho 3 cargas positivas, ou seja, a região esta da linha da próxima a G, letra G, já está completamente repolarizada, mas ainda falta repolarizar o restante da célula. Está despolarizado. Então, aqui eu tenho o pico da curva descendente, a maior diferença de carga. Metade da célula, metade do miócito cardíaco está repolarizado, mas a outra metade, a porção final, ainda está despolarizada. O que acontece? Continua saindo esse potássio ao longo da célula, e aí a letra H está completamente em repouso, igual a letra A, completamente em repouso. Em cima eu não tenho diferença de carga, completamente, todas elas são positivas, e dentro da célula está totalmente negativa, menos 85, menos 90, volta à origem. Isso se repete desde que o coraçãozinho é formado até o fim da vida do sujeito. Tá bem? Então, aí como eu não tenho diferença de carga, volta para o zero. Então, nesse nosso exemplo, eu tenho a onda de despolarização é uma onda ascendente e a onda de repolarização é uma curva descendente. De repolarização. Tá bem? Isso vale para átrio. Eu não entendi, tipo, o que define, assim, se a onda vai ser ascendente ou descendente? É só pela carga do meio externo? Sim, só pela carga. O eletrocardiograma mede a carga do meio externo, só pela carga do meio externo, tá? Então, por exemplo, em A, tu não tem, tanto em A como em E, em A tu só tem carga positiva fora, sim? Porque a célula está em repouso,
Toda ela é negativa interna, menos 85, menos 90, como neurônio. Tá bem? E é a mesma coisa, está completamente despolarizada. Se está completamente despolarizada, perfeitamente despolarizada, toda a carga interna vai ser positiva, porque está cheio de sódio dentro, né? Lembrando que o fluxo cardíaco vai até mais 20, e fora está negativo. Não tem diferença de carga. Se não tem diferença de carga, a linha é horizontal. O que define se vai ser para cima ou para baixo? É a onda de carga que vai da extremidade que foi estimulada para a extremidade que ainda não foi estimulada. Então, no caso de B, a extremidade da letra B ali, o sódio entrou e fora fica negativo. Então, vai do negativo para o positivo. Sobe. Viu que tem em cima, eu tenho, no gráfico, eu tenho positivo e embaixo negativo. Então, vai em direção ao positivo. Do negativo para o positivo. Tá bem? Isso que eu não entendi, senhor. Sim. Tipo, por que quando o negativo sai, a curva vai em direção ao positivo? Porque é o seguinte, ó, o que acontece? Na letra B, só tem uma carga negativa. Tá bem? Na letra B só tem uma carga negativa. E depois tem 5 positivas. Quer dizer, essa região das positivas ainda está em repouso. Tá? Bom, como o estímulo começou em A, na letra, o estímulo começou na letra, tu vai medir da letra para a extremidade. O estímulo começou na letra, tu vai começar da letra para a extremidade. Então, na letra tem uma carga negativa e muitas positivas. Então, o que era zero, agora está qual é a tendência das cargas? Eu tenho muita positiva, então ela vai subindo em direção à positividade, do negativo para maior quantidade de cargas positivas. Ficou claro isso? Sim? Só tem uma carguinha negativa. Então, onde é que começou o estímulo? Na letra. Só que na letra, externamente, está negativo. Então, o que era zero agora, eu tenho uma negativa, mas tenho um monte de positivas. Então, vai desse negativo em direção aos positivos. Se tornar no gráfico do zero, se eu tenho muita positiva, sobe, porque a diferença de potencial é que dá isso. Tá, mas tipo na letra C que elas estão em equilíbrio, por que a curva tá no ponto no pico, máximo assim do porque positivo? é a máxima diferença de potencial elétrico, máxima diferença de carga. Porque depois o que acontece? Porque começa a descer. No caso de C para D, eu vou ter de C para D, tá? Diz assim, eu vou ter mais cargas negativas externamente da célula, né? Externamente. Eu vou ter de C para D mais cargas negativas ou mais cargas positivas? Negativa. Negativa. Então começa a tendência a baixar. Tende a zero, ou se continuasse até o negativo. Diminui o número de cargas positivas em relação às negativas. As negativas aumentam, então começa a descer. Não pode mais ficar mais positivo, porque começa a diminuir a quantidade de carga positiva. Começa a diminuir, porque está entrando sódio dentro da célula e ela está ficando positiva no seu interior. Negativa no exterior. Tá. Tá bem? Tá bom? Então, assim, ó, começa agora a diminuir a quantidade de cargas positivas externamente, que a célula está se despolarizando. Ora, se está diminuindo o número de cargas positivas, não tem que ficar lá em cima, no positivo, porque lá é o máximo. Agora começa a cair, porque está diminuindo a quantidade externa de cargas positivas. Tá. Sim? No caso do G e do H, sim? No G tu tens a máxima diferença de potencial. Tem igual carga positiva e igual carga negativa. Aqui começou o estímulo. Tá bem? Então essa zona aqui está repolarizada e essa aqui ainda está despolarizada. Sim? De G para H, qual é a tendência? Aumentar a carga positiva ou aumentar a carga negativa? Aumentar a positiva? Aumentar a positiva. Porque o que está acontecendo? Tu está tirando o potássio de dentro da célula, ela está começando a ficar negativa toda ela. Sim? Externamente é o contrário. Então, está começando a aumentar a positiva, porque ela está ficando negativa interna. E o que acontece? Como está diminuindo a negatividade da célula, ela vai voltar externamente. Externamente, esse é o problema, é externo, né? Como está diminuindo a negatividade da célula, porque está cada vez ficando mais positiva, a tendência é de. Não pode. O negativo está aqui embaixo. Está diminuindo o negativo, porque está saindo potássio para fora. O que acontece? A célula vai se aproximando da linha zero. Quando não tem mais diferença de potencial, é linha zero. Tá. Tá? Então, é a proporção de cargas positivas e negativas. Proporção de cargas positivas e negativas. Ok, acho que eu entendi, senhor. Obrigada. Devagarinho, que essa é a base. Sim. No ventrículo é o contrário. A gente vai ver isso depois, tá? A onda de repolarização é outro departamento.
Eu acho que eu não fiz esse gasto, deveria ter feito ainda. Bom, muito bem. Olha que interessante. Ó. Essa aqui é a figura do Guyton. Eu disse para vocês que o Arthur Guyton é um excelente, já falecido, né? Excelente professor de fisiologia, escrevia muitíssimo bem, e ele era cardiologista. Então, a parte de cardiovascular, sistema circulatório do Guyton, tratado de fisiologia médica, que serve para gente, para bicho também, porque a base é a mesma, mesmo porque os experimentos eram feitos em cães. Os experimentos todos daquele, na época, eram feitos em cães, e é extrapolado para a gente, né? Ele dá uma boa base de esclarecimento, boa base de esclarecimento sobre fisiologia cardiovascular. Muito bom. Eu aconselho esse livro para quem se interessar com cardiovascular pegar a base. Depois passa para o bicharedo, né? O Dux também foi muito feliz na escrita. O cara que escreveu, o autor que escreveu a parte de cardiovascular foi muito feliz. Bom, a parte elétrica está muito bem escrita. Então, assim, o que vocês estão vendo nessa figura aqui? Que tem uma pessoa, bicho igual, botar uma vaca, um cavalo, um coelho, vai ser a mesma coisa. Você tem um coração que tem uma parte que está se despolarizando e uma parte que está em repouso. Então, assim, ali você sabe que uma vez que passa no ventrículo, passa pelo feixe de His, o potencial elétrico girado lá no nódulo sinoatrial, ele vai do septo vai até o ápice do coração e volta para a base. Ele faz isso, né? Septo interventricular, entre os ventrículos direito e esquerdo, esse septo, e o sinal passa pelas filas de Purkinje e volta para cima. Bom, então ali, naquele septo, eu tenho a linha vermelha, naquele retângulo de borda verde bem em cima, mostra assim, ó, área em vermelho, área despolarizada, a carga externa está negativa. Você sabe, olhando para a figura de trás, quando eu tenho uma despolarização, a célula despolarizada, por fora ela está negativa, já que dentro é positiva, porque está rico em sódio, né? Por fora ela é negativa, tá? Então, a área vermelha está toda ela negativa externamente, mas a área que não está despolarizada, está em repouso, ela é positiva. A área em repouso, olhando a figura, voltando àquela figura, a área em repouso, toda ela é positiva. A letra A lá em cima, à esquerda, toda ela é positiva. Em D, despolarizada, toda ela é negativa. Então, isso gera uma corrente elétrica da área negativa para a positiva. Isso é medido por um galvanômetro. Então, o eletrocardiograma, o eletrocardiógrafo, é um galvanômetro. Ele mede a diferença de potencial gerado por essa corrente elétrica do coração entre uma área despolarizada e uma área repolarizada. Sim? Ou uma área que está repolarizada com outra que está despolarizada. No momento que está totalmente despolarizada, linha zero. Totalmente despolarizado, linha zero. Totalmente repolarizado, linha zero. Porque não tem diferença de carga externa. Tá bem? Então, a sacada do... Já havia experimentos. Qual era a base? O pessoal sabia que o coração gerava carga elétrica. O pessoal, antigamente, fazia experimentos, quando trabalhava com bicho na fisiologia, aula prática, se matava a rãzinha, tirava a patinha da rã com o nervo ciático. Sim? Dava choque naquele nervo ciático e mostrava a contração muscular. Mostrar que a carga, o nervo ciático, a geração de estímulo elétrico, ou uma deformação mecânica, amarrava uma cordinha no nervo ciático e a pata do bicho contraía. Exemplo. Então, o que o pessoal observou? Eles colocaram o nervo ciático e a patinha da rã, o bicho está morto, né? Um fiozinho que é o nervo ciático, sobre o coração. O nervo ciático sobre o coração da rãzinha. E a patinha, ela contraía na frequência cardíaca. Peraí, se eu pego o nervo ciático, ligado à pata da rã, né? Coloco sobre o coração, e essa pata contrai, ela não estava contraindo, eu coloco sobre o coração, então o coração gera carga elétrica. O estímulo elétrico é o coração, então se viu aí que o coração gerava a carga elétrica. Sim, contraía a pata da rã. Interessante, né? Bom, a partir daí, se resolveu então, a Einthoven resolveu medir ou mensurar essa diferença de potencial cardíaco. Já que o coração gera carga elétrica, ele gera carga elétrica e se espalha pelo organismo, porque nós temos 60% de nós todos somos água, então a água é um bom condutor elétrico. Como é que nós vamos medir isso? Bom, antes disso... Oi? Só uma perguntinha antes de continuar. No caso, o que vai definir essa diferença de potencial seria a diferença da concentração de íons dentro e fora da célula, que no caso seria só de potássio. Perfeito, perfeito. Só que assim, lembrando que eletrocardiograma tu mede externamente a célula, não internamente.
Tá? Quando tu estuda, vocês estudaram com a professora lá na biofísica, e com a professora Ana Paula Vinagre, potencial de ação de músculo e de neurônio. Sim. Mas aquelas medidas que tu está vendo, aqueles gráficos, assim como a gente viu no coração, a parte da fisiologia, é medida intracelular, dentro da célula. Aquele gráfico de potencial de ação que sobe, né, potencial de ação e depois desce a repolarização, ou no músculo cardíaco tem aquele platô, aquilo é intracelular, dentro da célula. Colocaram uma pipeta de vidro, micropipeta, né, e tu compara com o meio externo, mas aí tu mede o que acontece dentro da célula. Sim? Era menos 90, aí vai a mais 20. Opa, como? Medida intracelular, dentro da célula. Eletro mede fora da célula. Mede o coração como um todo fora da célula. Fora do coração, no caso. Também é extracelular. É diferente. Né? Aquele potencial que tu estudou, potencial de ação, despolarização, repolarização, hiperpolarização, isso é intracelular. Seja em neurônio, seja em músculo esquelético. Ou no caso do coração também, tá? Isso é importante. E isso, no caso, é controlado pela bomba de sal de potássio? Perfeito. Bomba de sal de potássio. Ela tem que repor o material, tem que repor os íons na posição de origem. No caso, a bomba de sal de potássio, ela atua na repolarização? Obrigatoriamente. Tá, A principal fonte da repolarização é a saída de potássio. Tanto no coração, aquela queda, né? A queda, o retorno ao potencial de repouso é dado pela saída de potássio. Então, tem um canal que, em algum momento de voltagem da célula, aquele canalzinho de potássio abre. Como eu tenho muito potássio dentro, ele vai sair por difusão. Que é um processo passivo, né? Passivo. Tu abre a porta. Se vai entrar ou sair, depende. O que depende? Da concentração. Então, tu tem muita concentração de potássio dentro, ele vai sair. Depois, é o seguinte, qual é a carga do potássio? Positivo? Positiva e operante. Então, positiva. Como a célula já está positiva, porque ela se despolarizou, eu tenho repulsão. Eu abro a porta e o potássio sai por dois motivos. Um, pela sua concentração, mais dentro do que fora, ele sai passivamente. E outro que, assim, carga positiva. A carga positiva se repelem. É outro motivo do potássio sair. Aí, a saída do potássio que garante essa repolarização. Está saindo carga positiva, retorno ao seu potencial de origem. Qual é o potencial de origem da célula? Negativo. Qualquer potencial é negativo. Mais ou menos, mas sempre negativo. Tá? Certo. Muito obrigado, professor. Por exemplo, músculo cardíaco, menos 85, menos 90. Nódulos sinoatrial e atrioventricular, menos 60. O patamar é diferente, mas é menos 60. É negativo, mas é um pouquinho mais alto, um pouco menos negativo que o músculo atrial e o músculo ventricular e a fibra de Purkinje. Músculo atrial, músculo ventricular e músculo de fibra de Purkinje. Mas é negativo, tá? Quem garante isso, muito bem, é a saída de potássio. E a bomba repõe depois as concentrações de origem. Não tem como continuar o processo. Tá? Certo, obrigado. Bueno. Então, assim, isso aqui foi tirado do livro do Jukes, de Fisiologia dos Animais Domésticos. Aquelas linhas contínuas no cavalo são linhas isoelétricas. Isoelétricas. Ou seja, iso é igual àquela corrente elétrica gerada pelo coração se dissipa, se dissemina pelo corpo como um todo. Então, o que o pessoal... É uma trabalheira que o pessoal fez. Eles mediram por eletrodos, mapearam as áreas externas do cavalo e viram que, por exemplo, na figura de cima, bem à esquerda, o potencial mede 0,5 milivolts. O potencial elétrico mede 0,5. Tá? Nas linhas horizontais de baixo, 0,1, 0,2, sim? E elas são iguais. Claro, porque assim, vocês têm músculo, vocês têm osso e vocês têm gordura. Então, esses tecidos diminuem o potencial gerado pelo coração, porque não deixa de ser uma resistência à passagem da corrente elétrica, mas tem líquido também. Então, são as linhas isoelétricas que eu medindo, por exemplo, no cavalo, eu medindo ali bem embaixo na figura de cima, no externo, ou lá atrás, próximo à cauda, naquela linha eu vou ter a mesma diferença de potencial mensurada, 0,1 milivolts. 0,1 milivolts. Tá bem? Linhas isoelétricas. Em qualquer bicho, gente, vai ser assim. É um experimento bem interessante, né? Mapearam, entupiram o coitado do cavalo de eletrodos, né? Bom, essas são as derivações de Einthoven. As derivações, eu coloco 2 eletrodos em extremidades e meço a diferença de potencial gerada nesta área aqui, ó.
nesta área. Tá? 2 eletrodos, sim, placa de metal, que capta a diferença de potencial elétrico, né? E eu meço entre 2 eletrodos, o que está acontecendo, tá? Bom, vamos devagarinho. Esse Einthoven, então, era holandês, daqui a pouco sobre a biografia dele, gostava muito de física, e ele resolveu, então, uma vez que sabia que o coração gerava carga elétrica, gerava corrente elétrica, imagina, o coração gera corrente elétrica, como é que ele podia mensurar essa corrente que pudesse ser, inclusive, comparável entre as vários indivíduos da mesma espécie, tá? Então, assim, a Einthoven imaginou um triângulo, vamos ver naquele primeiro vizinho embaixo, ó. A Einthoven imaginou um triângulo equilátero, os lados iguais, né, envolvendo o coração. Então, notem que vocês têm ali a bolinha verde é o eletrodo. Sim? Então, o que ele imaginou? Na origem do ombro direito, direito, ali está embaixo, naquele retângulo de borda de fundo amarelo, RA, right arm, braço direito, depois o LA é o left, braço esquerdo, e depois a perna esquerda, que seria bem no abdômen. E se ele imaginou esse triângulo perfeito, sim? Envolvendo o coração. Então, vocês têm aquela bolinha amarela, desenho um olho, sim? Eu tenho 3 olhos ali, um olho olhando de cima do coração, um olho olhando no número 2, o que acontece do lado direito do coração, e um olho olhando o que acontece no lado esquerdo do coração, o 3. Atividade elétrica, diferença de potencial. Eu estou vendo o que acontece. Veja, eu não vejo nem na frente nem atrás. É na lateral, nos lados. Sim? Então, a derivação 1 vai medir a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo, do negativo para o positivo. A derivação 2 mede do braço direito para a perna esquerda. E o braço esquerdo, com a perna esquerda, a derivação 3. Então, tem 3 derivações. Por que são chamadas de bipolares? Porque tem 2 eletrodos, bipolares, 2 eletrodos. Em uma extremidade e outra extremidade, tá? Só que assim, ó, é impossível tu colocar eletrodo nessas regiões. Então, qual foi a grande sacada do Einthoven? Ele colocou esses eletrodos que estavam naquela extremidade, aqui, ó, que estavam na extremidade, ou na origem dos ombros e próximo, e no meio do abdômen. O que ele fez? Como esse tecido é constituído por osso e músculo e líquido, que passa a corrente com mais facilidade que a gordura, não é tão dielétrico assim, não tem resistência, ele extrapolou. Aquele eletrodo ele puxou para as extremidades. Então, em bicho a mesma coisa. Pode ter uma figura de um cachorrinho assim, tá? Então, aquele eletrodo, por exemplo, à esquerda da figura, né, o eletrodo que era na origem do ombro, a origem do braço direito, ficou lá no pulso do braço direito. O que era da origem do ombro esquerdo ficou no pulso do braço esquerdo. E da perna, e do meio do abdômen, foi lá para a perna esquerda, bem próximo ao tornozelo da perna esquerda, tá? Então, o eletrodo é colocado nessa região. Em humanos, tu coloca um gel, né? Em bicho, tu não coloca, salvo cavalo, né? Se for animal pequeno, coloca um jacaré, uma presilha com denteada, com mola, jacaré tu coloca na pele do bichinho, tá? Aí não coloca gel, mas em gente tu coloca gel para facilitar a transmissão do sinal, tá? Então, aí tu extrapola, e esse é o triângulo de Einthoven, tu extrapola esse triângulo extrapola para a extremidade. Tem perda de corrente elétrica? Tem perda de diferença, mas pouquíssima, tá? Bom. Então, a base é aquele triângulo perfeito sobre o coração, para qualquer bicho. E ele fez isso quando? Começou em rã. O registro eletrocardiográfico, vocês têm assim, deixa eu só ver a figura anterior, tá, isso aqui em cachorrinho, olha aqui, ó, isso aqui é importante, pessoal. O potencial elétrico, por exemplo, assim, naquele braço, o braço direito do sujeito, à esquerda da figura, braço direito, à esquerda da figura, braço direito, tá? Tá medindo aquela plaquinha, menos 0,2 milivolts, tá? E no braço, e na direita da figura, no braço esquerdo, aquela plaquinha está medindo mais 0,3. Então, eu tenho numa plaquinha do braço direito menos 0,2 milivolts,
e na plaquinha, ou no eletrodo do braço esquerdo, mais 0,3. Qual é a diferença de potencial? A diferença é 0,5 milivolts. 0,5. O galvanômetro lá em cima, bem em cima da figura, do lado da cabeça do sujeito, mede mais 0,5. É o menos 2 mais 0,3. Então, menos 2 mais... Deixa eu fazer assim que eu não consigo. Sim? Menos 2 mais 0,5. Mais 0,3. A diferença dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sim? Mais 0,5. A diferença de potencial ali é 0,5. 0,5. Vocês vão ver assim, no eletrocardiograma, a altura máxima medida é 1 milivolt. Vejam bem. Digamos que eu tenha potencial de repouso do músculo cardíaco menos 80 intracelular, tá? E você sabe que ele vai até mais 20. Então, eu tenho menos 80 mais 20, isso aqui dá 100 milivolts de diferença. Então, intracelularmente, dentro do miócito cardíaco, músculo atrial, músculo ventricular e fibra de Purkinje, ele é menos 80 em repouso e sabe que ele vai até mais 20. Então, essa diferença entre 80 e 20 dá 100. 80, o negativo mais os 20 positivos, dá 100, tá? O galvanômetro ali só está medindo 0,5. Então, eu tenho uma perda grande de potencial elétrico que se dissemina pelo organismo. Tem resistência para esse de potencial elétrico. Então, dentro da célula é menos 80, mas eu posso medir no máximo 1 milivolts externamente, nos membros externos. Braço esquerdo, perna esquerda, braço direito. Tá bem? Porque eu tenho perda pelos tecidos. Tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido ósseo. Perda desse potencial. Então, o que era para ser 100, passa a ser um pouquinho, 1 milivolt no máximo. Perda. Isso é fatal. E aí, mas isso não dá problema? Não dá, porque tu compara, como tu pega uma situação N pessoas, N indivíduos, de cão, de gato, de cavalo, de porquinho, um porquinho, em gente, tu faz a comparação. Faz comparação. Sempre vai ser mais ou menos a mesma perda ao longo dos tecidos. Tá bem, pessoal? Ficou claro? Isso é bem importante. Então, potencial elétrico intracelular é uma coisa, a diferença é enorme. Mas quando a corrente elétrica passa pelo organismo, ela encontra muita resistência de tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido muscular, e vai se perdendo esse potencial. Mas ele é mensurável, ainda assim, graças a Deus, ele é mensurável. Tá? Atividade elétrica. Bom, isso aqui, na figura da esquerda, vocês têm as derivações pré-cordiais. Então, o Einthoven, se vocês olharem, ó, ele só mede a lateralidade do coração. Em cima, a base do coração, e dos lados, lado direito e lado esquerdo. Teremos da Einthoven. Aí as derivações pré-cordiais, alguém resolveu colocar em cima do tórax, sobre a região cardíaca. Então, isso está bem, já está estabelecido, não põe a Lavonté, ou à vontade, coloca em regiões já bem determinadas, para poder efeito de comparação, normal e patológico. Sobre o coração, são 6 derivações cardíacas. Em bicho vai ser a mesma coisa, só que as regiões, obviamente, que vão mudar, por causa da posição em quadrúpede, tá? 6 derivações chamadas pré-cordiais. É uma chupetinha que faz a aspiração, puxa, succiona o ar e fica preso o eletrodo, tá? O eletrocardiograma já faz isso. O eletrodo o sujeito tem que colocar o eletrodo, mas a mensuração é uma parede que faz. Colocar eletrodo é a responsabilidade do profissional. Bom, ali você tem em campo, vocês têm jacarés de cores diferentes, né? Notem que aquelas, olha que interessante, as branquelas, você tem ali 4, na figura do cachorrinho deitado, 4 branquelas, são as pré-cordiais. E aí tem, para cada membro, você tem uma presilha de cor diferente. A amarela, a pata direita, a verde no cotovelo, a vermelha no cotovelo esquerdo, e na origem da pata esquerda, tu tens o verde. Isso já é estabelecido. E ali o aparelhinho que dá todas as derivações ao mesmo tempo. O aparelho, o computador, ele dá todas as derivações ao mesmo tempo. Aquele aparelho que vocês estão vendo na figura da esquerda, tem que apertar o botão para mudar as derivações, tá? Para que o registro passe de um eletrodo para outro. Sim? E na figura embaixo, está mostrando ali o jacaré. Está preso na pele. Sim? A desgraça é que tem pacientes caninos e clínicos que não favorecem, são muito agressivos, não vão ficar paradinhos enquanto está botando o jacaré nele. Então tem que dar um mil relaxante
para poder fazer o exame se necessário. Sim, porque não tem como, o bicho mordendo, pulando em cima da mesa, não tem como fazer. Tá? Vai ter um pouco de alteração, né? Sim. Eu não entendi muito bem o que essas derivações ajudam na análise clínica, assim, o que elas vão me dizer. Nós já vamos ver, vamos chegar lá, tá? Por enquanto só está vendo como que é medido essa diferença de potencial. Agora, como é que tu analisa isso? Tá bem? Beleza. Tá. Bom, então isso aqui acontece em bicho, em cavalo, a mesma coisa. Esse aqui é muito interessante. Essa revista, esse experimento, vocês podem pegar esse artigo podem pegar em PDF na internet, sim. O que a sujeita fez ali, ó? Em cima, bem em cima, estudo eletrocardiograma para avaliação da frequência cardíaca maternal e fetal. Eletrocardiogramas no fetinho e na mamãe, tá? Então colocaram ali os eletrodos, estão as setas coloridas, né? Nos últimos 2 meses de uma gravidez de alto risco, essa técnica pode ajudar a determinar se o potro pode nascer, por nascer ele é saudável, tá? Foi feito em 2011. Então, está medindo eletrocardiograma, e você tem lá embaixo, na seta, bem embaixo ali, do centro para a direita, uma seta vermelha mostrando no coração do fetinho, próximo ao coração do feto, da região do feto, né? Eletrocardiograma, tá? Feito em cavalo. Bom, esse é o Eindhoven. Ele era físico, ele nasceu em Java, que era uma ilha na Indonésia, que era posição holandesa, isso em 60, e faleceu na Holanda, né? Bom, até ele inventar o eletrocardiograma, ali a Amanda perguntou, né? Amanda, assim, ó, o que ele vai mensurar o eletrocardiograma? Atividade elétrica do coração. Então, se eu tiver um atraso de condução, no sistema de condução, nó sinoatrial, nó ventricular, uma zona infartada que não deixa passar o potencial elétrico, zona infartada, o que tu sabe? É a morte do tecido, necrose por insuficiência ou falta de sangue arterial. Infarto é necrose por isquemia. Tecido fibrosado do coração não regenera. Fibrose não passa sinal elétrico. Então, aquela região, o sinal elétrico vai estar alterado, ele não vai passar, vai estar alterado. Então, até ele inventar esse eletrocardiograma, as pessoas tinham alterações cardíacas que não podiam ser corrigidas. Nem sabia que tinha atividade elétrica alterada. Sim, por zona de infarto, por bloqueio, por má formação. Tá bem? Essas patologias cardíacas ligadas à atividade elétrica, e que aí geram, se não passa o sinal elétrico direito, não vai ter uma contração adequada. Pode ser que o ventrículo contraia antes que o outro, ou o ventrículo infartado não consiga contrair de todo. Começou o potencial elétrico lá. O potencial elétrico dá origem, dá ordem para contrair. Se eu tenho uma zona infartada, ele não vai contrair direito, mas tu consegue registrar pelo eletrocardiograma, pela forma que o eletrocardiograma vai apresentar, o gráfico. Tá bem? Então, até ele inventar o eletrocardiograma, isso foi em início do 1901, tá ali, ó, publicou um estudo científico comunicando sua experiência com um galvanômetro de corda, né? Ele fez isso em Ranzinha. As pessoas não tinham diagnóstico de alteração de atividade elétrica. Não tinham. Bom, olha o aparelhinho, pessoal. Se vocês compararem o aparelho agora do cachorro, o ingente, é só uma caixinha. Só uma caixinha. Esse, quando ele começou, deu origem à série, era um aparelho de apenas 270 quilos. E o sujeito está com o braço, ali na figura, né? Braço esquerdo, perna esquerda e braço direito em líquido, em água, para favorecer, facilitar o contato, não era eletrodo, ele colocava em água, né, para registrar favorecer a disseminação do potencial elétrico. Sim. Com o tempo que foi baixando só uma caixinha eletrocardiograma, mas era assim, 270 quilos esse bicho. Mas deu origem à série, né? Deu origem à série, tá? Bom, aqui derivação bipolar em cão, foi tirado do livro do Jukes, de Fisiologia dos Animais Domésticos, né? Agora é Swenson, o editor. Então, a derivação 1 entre o braço direito e o braço esquerdo, tu colocas o eletrodo no cotovelo, né? Derivação 2 é entre o braço direito, a pata direita e a pata esquerda traseira, e a derivação 3 é entre o cotovelo do braço, a pata dianteira esquerda e a perna, a pata traseira esquerda. Se ele ia me matar se eu dissesse essa bobagem. Derivação bipolar, tá? Aí alguém
resolveu fazer o seguinte, derivação unipolar. Então, eu tenho 3 bipolares e eu vou ter 3 unipolares. Unipolar é um unipolo só. O que acontece? Coloca resistência nos eletrodos que não interessam e ele vai registrar o potencial elétrico só num eletrodo. Vai focalizar a atividade cardíaca só por esse eletrodo que está livre, leve e solto. Porque os outros dois colocam resistência, não passa sinal. Não capta a direção, a diferença de potencial. Pega só daquele eletrodo livre. Então, assim, ó, naquele retângulo de fundo amarelo em cima, diz assim, ó, a resistência colocada em 2 eletrodos permite que apenas um, são 3, né? Se eu colocar em 2, resistência elétrica, se o aparelho faz, coloca resistência, impede a captação de sinal, porque coloca resistência elétrica, um fica livre, leve e solto. Então, esse aqui que vai registrar o potencial elétrico. Tu focaliza naquela região do coração, não pega o lado, tu pega só as extremidades que importam, tá? Permite apenas um registrar a diferença de potencial elétrico. Apenas um registrar a diferença de potencial elétrico. Então, aí a derivação AVR, A de aumentada, tá? Vetor R, então, AVR é apenas o eletrodo do, vamos dizer assim, o braço direito está livre. No meio, derivação AVL é apenas a do braço ou da pata dianteira esquerda está livre, os outros dois estão anulados, a gente não deixa mensurar o potencial, e AVF de foot-pé, sim, apenas a pata traseira esquerda está livre. Tingente seria a perna esquerda, porque os outros dois estão anulados pela resistência. Isso é unipolar. Sim? Então, você já tem mais 3 derivações. Tem as 3 bipolares, 1, 2 e 3, bipolares do Einthoven, e a unipolar, que é posterior ao Einthoven. De modo que eu focalizo esse potencial no coração só naquela ponta, não na lateralidade, só naquela ponta. Eu estou diminuindo a minha janela para ver qual é a área que está normal ou lesada, né? Bom. E agora? Oi. E quando se faz o ECG, então, usa todas elas juntas? Sim, o computador vai te dar todas. Se tu não tem computador, eu aperto o aparelhinho e vai botar D1, D2, D3, depois AVL, AVR e AVF. Tá. Mas o computador é impressionante. Lá na faculdade tem o Francisco, o veterinário, foi formado pela URGS, e ele faz eletrocardiografia no hospital. E ele mostrou uma aula prática para a gurizada, as 2 aulas práticas, ele ligou botou os eletrodos, ligou no computador, todas as derivações, que são 12, vocês vão ver, são 12, são 3 unipolares, 3 bipolares e mais as 6 pré-cordiais, sim, todas aparecem ao mesmo tempo na tela. Então, tu compara área por área. Interessante, né? É automático isso, tá? Bom, qual é o desenho básico do eletrocardiograma? Para efeito de comparação, o básico, tá? Ali tem, vamos ver assim, ó. Primeiro tem uma onda P. A onda P, embaixo, está escrito assim, onda P, despolarização atrial. Pessoal, não é a contração atrial, é a atividade elétrica. Então, não pode botar assim, ó, eu perguntar na prova, o que representa a onda P? Contração atrial. Está errado. Porque não é atividade mecânica, é atividade elétrica, é despolarização atrial, onda P, tá? A primeira metade da onda P, da esquerda para a direita, diz respeito ao átrio direito, onde começa o potencial, e depois se dissemina para o átrio esquerdo. Sim? Então, a onda P representa os 2 átrios, como se fosse uma coisa só, mas a primeira parte é átrio direito, e depois a segunda parte é átrio, a metade da onda é átrio esquerdo, porque vai do átrio, a origem é no nódulo sinoatrial, que se dissemina para os átrios como um todo, do direito para o esquerdo. Por isso que a gente sempre desenha o átrio como uma coisa só. Onda P. Os 2 átrios de polarização atrial numa única onda, tá? Depois eu tenho uma linha isoelétrica, porque já está completamente despolarizado, linha zero, não tem diferença de potencial. A onda Q RS chama-se complexo QRS. Tem a onda Q para baixo, que ela é, nesse exemplo, ela está nessa derivação vermelha, em cima a onda R positiva e embaixo S negativa. Vamos ver por que isso, né? Tudo isso representa, chama-se complexo QRS, complexo, que são 3 ondas, a despolarização ventricular. Ué, mas tu não falasse que a onda ascendente ela é despolarizante de despolarização e a descendente ela é de repolarização? Como é que eu tenho 2 ondas de para baixo e uma para cima?
Acontece que o potencial faz isso, ele começa no septo e depois ele sobe. Então, o eletrodo está fixo. O eletrodo vai ver, o eletrodo está fixo. Ele vai ver aquela onda de despolarização descendo e depois subindo. Por isso que dá essa diferença. Nós vamos ver depois em figuras específicas, tá? O complexo QRS é de acordo com a posição, o eletrodo está fixo, mas aquele potencial ele passeia. Ele vai de cima para baixo e depois sobe. Por isso que tem essa configuração. Complexo QRS é despolarização ventricular. E aí vem a bruxaria, que a onda T é a onda de repolarização ventricular. Onda ascendente, onda T, ascendente. Isso acontece em ventrículo. Tá, então eu tenho, vamos ver isso. A onda P, despolarização atrial, QRS, a despolarização ventricular, e a onda T, a repolarização ventricular. Tá, mas e o átomo, ele não vai se repolarizar? Se despolarizou, tem que se repolarizar. Onde é que ele está? A repolarização atrial, ela acontece durante o complexo QRS. Fica mascarado, nunca vai ser registrado. Porque o ventrículo tem uma massa muscular muito grande em relação ao átrio e tu nunca vai conseguir registrar a repolarização atrial. Porque, sabe que tu coloque muito no coração propriamente o eletrodo. Porque o complexo QRS ele mascara, por ser uma atividade elétrica muito maior, de maior amplitude, maior intensidade pela massa ventricular, a repolarização atrial nunca vai aparecer. Ela ocorre, obviamente, mas ela não vai ser registrada nunca, por causa da massa ventricular. Tá? Bom, aqui não está presente. É o seguinte. O tio aqui falhou que eu deveria ter mostrado a repolarização ventricular. É outra coisa que eu esqueci de botar na figura sempre. Por que a onda T é positiva? Por que a onda T é positiva? Vamos voltar aqui para uma figura, só um momentinho. Eu quero mostrar essa figura aqui para vocês. Por que a onda T de repolarização não é uma curva descendente, é uma curva ascendente, a onda T? Na maioria das espécies, ela é uma curva ascendente. Bom, acontece o seguinte, ó, vamos devagarinho. Lá no A, bom, para ela ser ascendente, ela tem que se comportar como toda aquela coluna da esquerda. Para ela ser ascendente, ela tem que se comportar como toda aquela coluna da esquerda, tá? Para ser ascendente. Porque a curva ascendente tem ela corre nesses fenômenos de A a D. Mas por que a repolarização, o retorno ao repouso do ventrículo, se dá igual à coluna da esquerda? É o seguinte. Notem que em A, à esquerda, vocês têm a origem do potencial de despolarização, ela iniciou na extremidade da letra, não é? E finalizou lá próximo ao gráfico. Então foi da esquerda para a direita. Sim? A repolarização vai começar na mesma origem da despolarização. Então, lá na letra E, na letra F, já começa a sair na letra, na coluna da direita, na letra F, começa a sair o potássio. E a onda de repolarização acompanhou o mesmo sentido da onda de despolarização. A onda de repolarização acompanhou o mesmo sentido da onda de despolarização, da esquerda para a direita. Isso em átrio. No ventrículo, o que acontece? No ventrículo é o seguinte, vocês têm aqui, o ventrículo, ele contraiu. Sim? Bom, a última zona a se despolarizar, que é o epicárdio, a região externa, epicárdio do coração, vai ser a primeira a se repolarizar. Então, a repolarização, em vez de começar em F, vai começar lá no gráfico. Naquele retângulo do F, em vez de começar aquela saída do potássio ali em F, na verdade vai começar a sair na extremidade, no epicárdio, na região do gráfico. Por que isso? Vejam bem, ó, eu tenho uma contração do ventrículo. Hein? Se começar a repolarizar entrar em repouso a parte interna, a parte externa ainda está contraída. Não adianta nada eu relaxar aqui, mas a parte externa ainda está contraída. Não permite esse relaxamento ventricular perfeito. Porque o interno está relaxado, mas fora ainda está contraído. Então, o que aconteceu com a evolução? Essa última região a se despolarizar é a primeira a se repolarizar. Então, o ventrículo começa a relaxar pela extremidade. Ele começa a relaxar pela extremidade e não dá resistência para que haja uma diástole perfeita. Então,
Ele contraiu, a última zona a se despolarizar, que seria a zona do gráfico, naquela coluna de A a D, de doido, sim? A última região a se despolarizar, no ventrículo, é a primeira a se repolarizar, porque o fenômeno no epicárdio ele é mais curto. O fenômeno temporal, o fenômeno de despolarização e repolarização, ele é mais curto. Então, a primeira zona a se repolarizar, a última zona a se despolarizar, é a primeira a se repolarizar, de maneira que a extremidade, a porção mais externa do ventrículo já está relaxando, sim? E não causa resistência para que o ventrículo como um todo relaxe. Tá bem? Não relaxa. Então, o que acontece? Eu tenho maior número de canais na zona do epicárdio, então vai entrar e sair sódio, entrar e sair sódio e potássio com mais facilidade no epicárdio, de modo que a porção externa não cause resistência a esse relaxamento ventricular. Tá? Então, assim, se nós observarmos a figura, o que vai acontecer? Se fosse ali a repolarização ventricular, em B, vamos pegar aqui, ó. Teríamos aqui na letra D, sim? Na letra D, a primeira zona a se repolarizar, ou seja, saída de carga positiva seria na zona do gráfico. Aquela saída de potássio em F, na verdade, aconteceria em D, de doido, ou dado, na zona do gráfico. Então, ali, bem na extremidade, já teria uma carga positiva, e aí iria do negativo para o positivo. Então, o que acontece? Bem naquela extremidade, aqui eu tenho carga positiva contra várias negativas. Vai do negativo para o positivo. Começa a subir. Se dá o mesmo desenho na coluna da esquerda. E eu peço desculpas, porque eu deveria ter feito essa figura de novo, só para a repolarização ventricular, para ficar mais claro. Sim? Porque a troca, ela inicia na última extremidade que se despolarizou, ali inicia a troca de saída de potássio. Então, externamente, naquela extremidade do gráfico, eu vou ter o positivo, seria igual a figura, não está aqui, ó. Teria que fazer de novo, tá? Eu vou fazer e mando para vocês o PDF corrigido no fim de semana, tá? Então, na extremidade do gráfico estaria positivo, então tem várias cargas negativas em direção ao positivo. Onda T positiva, de repolarização, porque a última zona a se despolarizar no ventrículo, só para ventrículo, é a primeira a se repolarizar. E não como no átrio, que começa na letra, tanto a despolarização como a repolarização, se acompanham as ondas. No caso do ventrículo, ao contrário, despolarização, repolarização. Despolarização, repolarização. Tá bem? Professor. Oi. Então, a gente inverte, no ventrículo, né? A gente inverte aquela flechinha azul ali embaixo, isso? Exato. Perfeito. Boa, ótimo. Até vou botar isso na figura. Quando eu fizer agora, refazer, inverte na figura. Perfeito. A setinha azul de repolarização no ventrículo é ao contrário. Ela vai de fora para dentro, do epicárdio para o endocárdio. Perfeito. Tá ótimo. Então, sempre que a gente for olhar esse comportamento do gráfico no átrio, vai ser uma curva para cima de despolarização e uma curva para baixo de repolarização. Isso. Lembrando que no eletrocardiograma essa figura de repolarização nunca vai aparecer. Sim. Porque está mascarado pela despolarização. Acontece ao mesmo tempo que a despolarização ventricular. Aí não tem como. A massa ventricular é então, no caso, vai aparecer só duas curvas para cima. Isso. Tá? Okay, mas se fosse só o átrio, isolando só o átrio, pegando só o átrio, seria assim: uma para cima, que é despolarização, e uma para baixo, que é repolarização, no átrio. Ventrículo, as duas são para cima. Tá, entendi. Tava. Aqui. Tá. Bom, então, aqui é o desenho básico do eletrocardiograma, sim? E vocês têm linhas isoelétricas entre cada fenômeno, né? Entre a despolarização atrial tem um atraso e depois a repolarização ventricular.
a repolarização ventricular, existe um atraso para a repolarização ventricular. Sim? Aquelas linhas retas, né? Isoelétricas, linha preta, tá? Bom, essa aqui é a linha com quadrados, né? Permite as medidas de potencial elétrico, né? Notem assim, ó, vocês têm aqueles dois quadrados maiores, bem à direita, tem 1 milivolt, a amplitude é de 1 milivolt, o máximo é 1 milivolt. A diferença dentro do coração é 100 milivolts, mas consegue medir fora 1 milivolt, tá? Existe um tempo preciso para esse deslocamento dessa folha quadriculada, ou na pantalha do computador, sim? Cada 5 quadradinhos é 0,2 segundo. 1 segundo seria 1, 2, 3, 4, 5 quadrados como um todo. Sim? É o tempo de passagem. Tem que medir o tempo e a altura. Por exemplo, se eu tiver uma zona de bloqueio entre um sinal e outro, uma zona infartada, por exemplo, o atraso vai ser maior. Por exemplo, aqui feixe disso, tá? Se eu tenho uma zona infartada, custa mais a passar o sinal. Então, eu vou ter processo de despolarização arterial, mas vai demorar para chegar no ventrículo, porque o feixe de IS, o feixe atrioventricular, está bloqueado, pode ser total ou parcial. Custa passar o sinal. Então, essa linha, a onda P vai levar onda P e depois leva mais tempo para acontecer o complexo QRS, porque tem uma zona de atraso naquela região. Ou não passa o sinal, né? Não passa o sinal. Esse eletrocardiograma vai ver, tá? Bom, isso é padrão. Mas isso aqui não vem ao caso. Aqui, esse também não. Isso aqui é interessante, ó. Você tem o segmento. Segmentos são regiões entre fenômenos elétricos. E intervalo envolve mais de um fenômeno elétrico. Então, vamos ver assim, ó. Na figura aqui embaixo, você tem intervalo PR, se diz PR. A onda aqui o pessoal já não considera, diz que é PR. Sim, mas ali na verdade, início da onda R. Embaixo, o que diz assim? Aquele intervalo, ele mede o que está acontecendo a nível de despolarização do átrio e até a chegada do potencial no ventrículo. É imediatamente antes, o intervalo PR, que na verdade é uma onda Q, é imediatamente antes do potencial atingir o ventrículo. Essa distância entre a onda P e o intervalo QRS pode indicar normalidade ou patologia. Tá bem? Depois você tem um intervalo, olha que interessante, o intervalo QT. O que ele mede o intervalo QT lá em cima, no meio da figura, em cima no centro? Ele vai do início da onda Q até o final da onda T. Exatamente a atividade elétrica total do ventrículo. Tanto a despolarização como a repolarização. Então, início da onda Q até o final da onda T, esse intervalo mensura, ou mede, o que está acontecendo como o ventrículo como um todo. E a repolarização arterial? Não tem como. Repolarização arterial não tem como. Fica mascarado. Tá bem? Então, a onda, o intervalo PR médio que acontece no átrio e a passagem do átrio para o ventrículo, intervalo PR, e o intervalo QT, não se fala intervalo PQ, PR, isso se diz, mas você sabe que eles estão da onda Q, que é aquele pontinho embaixo, né? Intervalo QT, ele mede tudo que acontece no ventrículo, a nível de despolarização até a sua repolarização total. Se tiver alteração de bloqueio ou alguma alteração elétrica de passagem, aqui vai aparecer. O desenho vai ser diferente. Bom, vamos adiante. Tá? Então, intervalo QT está ali, ó, mede todo o processo do ventrículo. Tá. Olha que interessante, ó. Onde é que eu tenho maior frequência cardíaca? Em cima ou embaixo? Embaixo, né? Eu tenho no mesmo espaço, eu tenho 3 intervalos, 4 complexos QRS. Sim? Então, ali mostra a frequência cardíaca maior. O intervalo, o espaço que, intervalo QT embaixo, ele é menor. O intervalo QT, ele é menor, tem maior frequência cardíaca. Bom. Wave, quer dizer onda, né? Então, assim, a onda P, ali na linha, isso foi feito pelo livro do Netter, né? A zona escura está mostrando a zona de despolarização. Então, ali, a onda P é a despolarização
dos átrios, né? E depois mostra mais tarde o átrio contraindo. Embaixo você tem ali o átrio contrai, desculpe, sim, depois da onda P, do meio da onda P até o final, porque a atividade mecânica é tardia, a contração, a atividade mecânica é tardia em relação à atividade elétrica. Depois, a onda Q é a despolarização do septo. A onda R já inicia a subida para a base do coração. A onda S já está chegando aproximadamente na base do coração. E a zona ali, na linha, depois da onda S, a linha isoelétrica, né, não tem diferença de potencial, está totalmente já despolarizado. Por último, na figura da esquerda, você tem a onda T, que é a linha vermelha, a porção vermelha colorida, que é a onda de repolarização. Notem que ela começa da periferia para o centro, do epicárdio para o endocárdio, de fora para dentro, a onda T. Sim? E ali mostrando depois na linha final da linha T, eu tenho uma linha horizontal, todo o coração completamente em repouso. Não tem mais diferença de potencial. Todo ele não tem mais diferença de potencial. No caso da linha T, não há diferença de potencial. Tá bem? Então, notem que aquela figura da direita em cima mostra a zona vermelha, é a onda de repolarização que inicia da periferia para o interior do coração, para o endocárdio. Bom, tem uma regra pneumônica para a gente guardar o sinal do coração, tá? Vocês têm ali, nessa figura da direita, 3 eletrodos. Já vamos, daqui a pouco a gente está terminando. 3 eletrodos, tá? Um colocado à direita do coração, um à esquerda do coração e a linha, o B à direita do coração, o A, um eletrodo à direita, sim, seria braço esquerdo, e embaixo o ápice do coração, linha C, tá? Então o que acontece? Regra pneumônica. Então assim, primeiro vizinho, em A. Por que a depressão é para baixo? O ônibus está, aliás, em A, né? Nota que aquela seta representa a onda de despolarização. A onda de despolarização, sim? Então, aquela onda de despolarização está indo em direção ao eletrodo A. Está indo em direção ao eletrodo A. Então, o ônibus está chegando na parada, vocês vão pegar o ônibus. Deflexão é positiva. Sim? Em B, a onda de despolarização está se afastando do eletrodo colocado em B. Naquele momento, tá? Nota que o fenômeno ele é cíclico, né? Então, B, o ônibus acabou de partir, quando você chega na parada, deflexão negativa. Só vai voltar daqui a 15, meia hora depois. Bem divertido, tá? Em C, é a parte mais divertida que acontece na parada de ônibus. O ônibus está chegando, deflexão positiva, em C, mas depois ele se afasta. A onda de despolarização se afasta do eletrodo, mas vai embora sem você subir. Deflexão negativa. Deflexão negativa. Então, para uma onda de despolarização do ventrículo. Tá? De acordo, então, pessoal, com a posição do eletrodo, eu tenho 3 ondas diferentes para o mesmo fenômeno. Que é o sentido dessa onda de despolarização naquele momento, do septo. Tá? Ali está mostrando só a despolarização septal. Não se esqueça, depois vai fazer isso. Depois vai subir. É uma regrinha, né? Bom. Derivações precordiais em humanos, vocês têm essa colocação, já está mostrado ali as posições de cada vetor, né? V1, V2 até V6. Vetores, na verdade, são os eletrodos colocados. Em todos os primatas é colocado assim. Macaco vai ser a mesma coisa. Mesma posição sempre para efeito de comparação. E aqui em bicho, tá? Em algum momento eu coloquei aqui a bibliografia em animais. Eu tenho que ver para vocês em pequenos animais, tá? Essa é a colocação das derivações pré-cordiais em quadrúpedes. Sim? V2, V4, V10 e RV2. São a nominata A, B, C e D. Sim? É a nominata desses vetores. Estão colocados nessa região, em bípedes. Quadrúpedes, desculpe. Né? Cão, gato, cavalo, tá? As pré-cordiais, sim? Bom, aqui, Amanda, vocês têm todas as derivações presentes. São 12, né? 3 bipolares, 3 unipolares e 6
6 pré-cordiais. 6 pré-cordiais. Sim? No bicho vai ser a mesma coisa, vai mostrar, o computador vai mostrar todas essas derivações, tá? Ao mesmo tempo. Bom, para encerrar, vetor QRS e sentido. Então, assim, o que é esse vetor? É o sentido da maior onda de despolarização dos ventrículos, a que permanece por mais tempo. O sentido da maior onda de despolarização dos ventrículos. Então, em A, cão, homem, macaco, gato, rato tem coração menor, sim, o que acontece? A maior parte da onda de despolarização, ela permanece do septo para o ápice. Então, tem aquele sentido para baixo, oblíquo para baixo. Sim? É o maior tempo que ela permanece despolarizado. Se vocês virem em grandes animais, equino, bovino, o próprio suíno em termos, porque o coração é parecido com o homem, né? Isso aqui não está muito correto em suínos. Bom, talvez pela posição do coração. O que acontece? Como eu tenho um ápice espesso, um coração grande, de equino, de bovino, girafa, rinoceronte, eu tenho um ápice, a ponta do coração ela é espessa, a despolarização ela acontece muito mais tempo do ápice para a base. O septo é muito pequeno, então é rápido, mas fica muito mais tempo do ápice para a base, porque a maior massa muscular se encontra no ventrículo, se encontra nesse ápice. E notem que assim, ó, o que diz ali naquele retângulo de borda amarela? B, como a massa muscular dos ventrículos é muito grande, retângulo ali embaixo, à direita, as fibras de Purkinje são muito ramificadas no ápice. Vamos ver assim, ó, como a massa muscular dos ventrículos é muito grande, as fibras de Purkinje são muito ramificadas no ápice, para distribuir o potencial de ação o mais homogeneamente possível. Então é como se fosse fogos de artifício. Fogo de artifício estoura praticamente ao mesmo tempo, né? Então essa ramificação garante que haja, essa ramificação da fibra de Purkinje no ápice, garante que haja uma distribuição por aquela massa ventricular grande, coração de animais grandes, seja distribuído o mais homogeneamente possível. Então fica muito mais tempo despolarizada nessa região e depois para cima. Por isso que a onda de despolarização é nesse sentido, do ápice para a base. Que permanece mais tempo a atividade despolarizante do ápice para a base do que pelo próprio septo, devido à massa muscular ventricular ser maior. Mesmo porque as fibras de Purkinje no ápice elas são muito ramificadas para garantir que esse ápice contraia o mais homogeneamente possível. Distribuição. Aqui vocês têm diferentes formas de potencial nas espécies animais, não vamos entrar em detalhes. A onda T em cão e gato ela pode ser tanto ascendente como descendente. Isso é característica da espécie, é bruxaria. Sim? Nos demais animais sempre a T é positiva, a onda de repolarização, mas a T é lábil em cão e gato, então pode ser para baixo, é uma coisa normal, não é em cão e gato ela não é errada. Sim? Característica da espécie. Bom, isso aqui é interessante. O desenho de baixo é uma fibrilação ventricular, o coração fica assim, ó. Tem que dar aquele choque para que todo ele se despolarize, depois repolarize, rezando para que o nó do sino atrial não tenha pifado. Continue a mandar o sinal, sim? Então, na fibrilação, que o sinal tem um foco ectópico, uma endocardite ou miocardite, lembra? Foco ectópico. Essa zona inflamada gera potencial de ação. Se sair do período refratário absoluto, o período refratário absoluto é bastante grande no coração. Se pegar esse sinal que vem de fora, vem fora desse sistema especializado de condução, se esse sinal atingir o músculo cardíaco na área de repouso ou no período refratário relativo, e ele for de certa magnitude, esse sinal fica passeando pelo coração, sinal elétrico. Não obedece mais o nó do sino atrial. Isso é fibrilação. É a parada cardíaca. O coração não faz mais isso. Ele fica assim, ó. Um saco de gusanos, como dizem os espanhóis, um saco de vermes, como se fosse um monte de minhoca viva num saquinho. Fica assim, ó. Por isso aquele choque brutal de 400 volts, um choque violento, que mesmo em período refratário absoluto, todo o músculo cardíaco ele vai se despolarizar, porque é a brutalidade do choque, e aguarda um novo sinal. Na hora que esse pessoal faz várias vezes, mas não funciona, porque o nó do sino atrial ou a região está completamente infartada, não responde ao sinal. Pode ter o sinal, mas o músculo, como não está entrando sangue, porque o que faz entrar sangue nas coronárias é a sístole ventricular, como ela não está acontecendo, eu tenho uma insuficiência circulatória coronariana, e o músculo cardíaco morre. Se der um infarto importante, essa zona não vai mais responder. Tá bem? Muito bem. Eu vou... Tem alguma pergunta, pessoal? Eu sei que o assunto é meio chatinho, mas se vocês olharem com calma, eu vou fazer aquele desenho da
do desenho da repolarização ventricular para ficar claro e mando para vocês o PDF corrigido, para não ficarem assim a ver navios. Tá bem? Professor, Oi. a amplitude dessa onda, por exemplo, da P, da R ou da T, representa o quê? Seria o tempo de contração? O tempo de contração em massa. Tempo de contração em massa. Se ela for muito alta, pode ser um coração dilatado. Leva mais tempo para que o potencial haja. O coração dilatado, o complexo IRS, ele é mais largo. O coração dilatado leva mais tempo para ele se repolarizar. Sim, eu posso ter uma massa, se tem uma amplitude mais alta, ele pode ter uma hipersensibilidade. O maior número pode estar hipersensível, ou uma maior permeabilidade a íons. Ele processo é mais alto. Tá bem? Tá, e só mais uma pergunta. Em relação ao funcionamento das válvulas, eu não consigo visualizar uma... Não, a parte mecânica não vai aparecer aí. É só condução de potencial elétrico. Porque a válvula é puramente mecânica, ela abre e fecha de acordo com a diástole ventricular ou a sístole ventricular, abertura e fechamento de válvula. Sim? Não aparece na eletrocardiografia. Isso vai medir através de uma eco, através de um ultrassom, ecocardiograma. No ultrassom, tu vai fotografar o fechamento e abertura e o computador te mede a distância e a capacidade de ventrículo diástole. Mas válvula não vai aparecer aí, de jeito nenhum. É só potencial elétrico, só a disseminação de potencial elétrico pelo músculo. Tu vai mensurar a despolarização e a repolarização cardíaca. Quanto tempo leva, se ela está homogênea ou não está. Tá bem? Não, atividade mecânica tu não vê. Entendi. Obrigada. Tá bem? Válvula não tem como. Tanto é que a válvula fecha, assim, ó, tu pode dar o choque que tu quiser no coração, a válvula, e ela em si não vai fechar. Ela vai fechar e abrir só por diferença de pressão, atividade mecânica. Claro, o coração contrair precisa de um sinal elétrico. E a consequência vai ser o fechamento da válvula pela atividade mecânica, mas não porque está dando um choque na válvula. Tá bem? Se ela tem tecido fibroso. Não passa assim, não. Tá? É importante. Posso parar a gravação aqui? Acho que sim. Tá.